meus irmãos, bem ouvido, meus irmãos e minhas irmãs dos dois lados da vida, boa noite. Bem disse nossa irmã na oração que possamos ser cada um aqui a um lado com a parte de nossa responsabilidade na conversa que vamos ter. Conversa porque quando eu falo, eu vou olhando para as pessoas, de alguma maneira eu vou recebendo os meus recados. Alguns eu entendo, outros não, mas, como em qualquer conversa, há ruídos de comunicação. Eu espero que hoje eles sejam em menor número, que nós possamos realmente, cada um de nós, ouvir aquilo que precisa ser ouvido por cada um. E eu refiro a nós, porque os dois ouvidos mais perto da boca que falam são os meus. Então, aqui também a gente precisa ouvir. Na verdade, o título é maior, mas o principal do título, que eu passei à nossa irmã, é a parábola dos talentos. Por que o título é maior? Porque toda vez agora que eu me atrevo a colocar em um dos temas, ou o recebo, como uma das parábolas de Jesus, eu costumo dizer o seguinte: nós e as parábolas de Jesus. Reticências, aí o nome da parábola própria. Porque, na verdade, as parábolas são atemporais. Os ensinos contidos nela, os ensinos morais, os estímulos espirituais, embora lá longe, dentro da nossa perspectiva humana, de encarnados de tempo, na verdade são sempre atuais e para cada um de nós, independentemente do momento existencial em que estejamos. Hoje, acho que todos lembram a parábola dos talentos, mas eu me atrevo, só para fazer a ponte necessária, a lê-la novamente, já que eu vou puxar as correlações. A parábola dos talentos está no nosso capítulo do Evangelho, o 16, não se pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. E ela diz o seguinte: o Senhor age como um homem que, tendo de fazer uma longa viagem para o estrangeiro, chama seus servos e põe os bens nas mãos. E tendo dado 5 talentos a um, 2 ao outro e 1 ao outro, segundo a diferente capacidade de cada um, e partiu. Imediatamente o que recebera 5 talentos foi negociar com eles e ganhou outros 5. O que tinha recebido 2 ganhou também outros 2. Mas o que só tinha recebido 1 foi cavar a terra e nela escondeu o dinheiro de seu senhor. Muito tempo depois, o senhor desses servos voltou e foi ajustar suas contas. E aquele que tinha recebido 5 talentos, apresentou-lhe outros 5, dizendo: Senhor, puseste 5 talentos em minhas mãos. Eis aqui, além daqueles, outros 5 que eu ganhei. Seu senhor lhe respondeu: Ó servo bom e fiel, como foste fiel nas coisas pequenas, eu te estabelecerei sobre muitas outras. Venha alegrar-te com teu senhor. E aquele que tinha recebido 2 talentos, logo veio apresentar-se a ele também, e lhe disse: Senhor, puseste 2 talentos em minhas mãos. Eis aqui, além destes, outros 2 que ganhei. Seu senhor respondeu: Ó servo bom e fiel, como foste fiel nas coisas pequenas, eu te estabelecerei sobre muitas outras. Venha alegar-te o teu senhor. Veio, por fim, aquele que só tinha recebido 1 talento, e lhe disse: Senhor, sei que és um homem severo, que colhes mesmo onde não semeaste, e que ajuntas onde nem espalhaste. Por isso, como te temia, fui esconder teu talento na terra. Ei-lo aqui, eu o devolvo o que te pertence. Mas seu senhor lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, sabes que colho onde não semeei,
e que ajunto onde não espalhei. Devias, pois, pôr meu dinheiro nas mãos de banqueiros, para que em minha volta eu retirasse com os juros o que me pertence. Que se lhe tire, pois, o talento que tem, e que seja dado àquele que tem 10 talentos. Pois dar-se-á àquele que já tem, e ficará em abundância. Mas aquele que nada tem, tirar-se-lhe-á, mesmo o que parece ter. E que se atire esse servo inútil às trevas exteriores, lá haverá choros e ranger de dentes. Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. Vamos falar algumas coisas sobre essa parábola. Não sei se vocês, mas em muitas parábolas do Pai, desse nosso irmão querido, eu, na minha ignorância, hoje um pouquinho menor, mas quando ela era ainda muito maior do que ainda o é hoje, eu olhava certas coisas e não entendia direito. E, diferentemente ao que a nossa doutrina, graças ao Pai, nos esclarece e nos auxilia a entender, eu só ficava com a parábola nos comentários dos meus caminhos religiosos, que o Pai na época fazia, e não entendia bem. E achava, confesso, já me declarei mais de uma vez em palestras, naquele meu nível de ignorância, eu achava até um pouco injusto. Até porque as palavras na tradução dos nossos evangelhos são próprias do momento e têm umas conotações, às vezes, um pouco populares. Mas vamos por partes. A primeira é o seguinte: o que se entende por um talento? Toda vez que eu ouvia falar em talento, eu pensava logo em alguma coisa artística, mas do tipo assim, celebridade, sabe? Aquele cara talentoso, aquele cara que canta, aquele cara que dramatiza, tudo bem, ninguém precisa falar e nem eu vou expor com detalhes, mas tem uma porção de gente que canta que não suaviza os nossos ouvidos, né? Principalmente na nossa atualidade, mas são momentos da atualidade. Alguns que fazem dramaturgia também, e outros tantos. Mas vamos pensar em alguém que sensibilize a nós todos, né? Pensar em alguma coisa assim, grande, bonita, imensa, um aspecto artístico incrível. Numa coisa eu estava certo, é que realmente, o talento é sempre uma manifestação de arte. Por que arte? Arte, segundo os estudos holísticos sobre a questão, é uma área do conhecimento humano que intercambia duas funções, usando a linguagem junguiana, Carl Jung, duas funções estudadas por Jung, né? Os sentimentos, que eu, só para rimar, chamo de emoção, porque razão, intuição, emoção, mas os sentimentos, a área dos sentimentos, que está no hemisfério direito, com a área das sensações, da sensação, que são todos aos sentidos físicos. E se vocês pensarem bem, uma manifestação artística, não importa de que área seja, é uma manifestação de arte, é uma manifestação que alguém te procura sensibilizar os sentidos através da mobilização dos seus sentimentos, né? Uma coreografia artística, né? Não só uma montagem de movimentos. O indivíduo interpreta ali naquela dança, naqueles gestos, ele interpreta e coloca o sentimento dele em ação, né? Uma pintura, por exemplo, não é só a técnica da pintura em si, mas o artista coloca o sentimento dele na expressão das cores, do traçado, e aí a gente pode pensar em qualquer tipo de arte que me atrevo a dizer que ninguém vai encontrar um encontro diferente. Agora vamos pensar nas artes de nível não tão assim de celebridade, mas verdadeiras artes. A arte de alguém que cozinha com sentimento. Não precisa ser aparecendo num desses programas de culinária que tem hoje, gastronomia, não.
das encenações todas, lembramos, tenho certeza, na vida da gente, pessoas extremamente simples, mas que outros tantos com aquela receita não conseguia fazer a mesma coisa que aquelas mãozinhas faziam, porque o sentimento está ali, está colocado ali. A arrumação de uma casa, por mais simples que seja, sem as grandes sofisticações de incrementos, sejam de objetos, isso e aquilo, mas quando é feita com sentimento, a gente entra e sente a arrumação, a limpeza. Não precisa ter 1000 produtos de limpeza todo dia. Não, pode ser aquelas coisas mais simples. Como eu me lembro que lá em casa a mamãe só usava o sabão português, nem sei se existe mais sabão português, mas na época com água, e a casa era sempre um brinco, pelo menos assim sempre a gente sentia. Hoje são tantos produtos que às vezes até dá alergia no nariz da gente, né, no olfato. E por aí vai. Então, quando a gente pensa em talento, nós pensamos em alguma coisa que tenha junto dela, na sua manifestação, o sentimento aliado ao que está sendo utilizado. E me atrevo a dizer, até na questão pecuniária, né? Mas vamos ver o que significava na época de Jesus, talento, porque ele usou o termo. O que são os talentos? Na época de Jesus, segundo o estudioso bíblico John R. Donham, um talento era equivalente a 15 anos ao salário de 15 anos de um trabalhador comum. Não é o nosso salário mínimo daqui, não. Salário diferente, um pouco mais valioso. Um talento equivalia a cerca de 30 a 35 quilos de prata e valia cerca de 6.000 denários ou dracmas, que era uma quantia extraordinariamente alta em dinheiro da época. Foi uma forma que Jesus, com todas as palavras, usou uma coisa que fosse forte, de conotação, que mexesse com aquela simplicidade dos que o estavam ouvindo, para mostrar o valor. Se interpretarmos de uma forma ampla, os talentos se referem a todos os dons naturais, espirituais e materiais que cada ser humano apresenta, tanto implícita como explicitamente. Quer dizer, dentro de si, às vezes nem tão compreendido pela pessoa, como aqueles que ele tenta exteriorizar, né? ou exterioriza explicitamente. Inclui também nossas habilidades e recursos naturais, como saúde, educação, bem como nossas posses em geral e oportunidades potenciais de realização pessoal e social. Então, olha só a relação que na própria definição do termo, a gente tem que logo apreender que Jesus colocou. Realização pessoal, do teu trabalho, do teu sentimento, do teu empenho, e que tenha um ganho, um valor social. Etimologicamente, em sua origem latina, talento, a noção de talento está relacionada à aptidão ou inteligência. Hoje sabemos que as inteligências são de várias ordens, inclusive já tem até um livrinho sobre inteligência espiritual. Antes foi a grande inteligência emocional que ganhou, né? Vamos dizer assim, publicamente, a informação. Quero fazer aqui um parênteses sobre essa questão de enfatizar essa inteligência, né? Principalmente no campo da espiritual. Que nesse chegar aqui e fazer aqui nessa tribuna e outra forma, e fazer assim um show de informações sobre o que está nos textos, mas é de sensibilidade espiritual. O indivíduo pode não saber recitar ou declamar vários versículos com aqueles números todos, né? Eu tenho maior inveja de quem consegue gravar aquilo tudo. Mas, na verdade, ele tem que ter a sensibilidade do que aquilo significa. E como nós aprendemos na doutrina espírita, o principal não é saber as palavras, é praticar as ações. Que as palavras apenas conceituam, explicam, né? Quanta gente não sabe falar, pronunciar as palavras direito,
mais consegue efetivar o que elas significam nas suas ações, no seu olhar, né? Cansamos, tenho certeza, de conhecer pessoas assim, principalmente aquelas mais simples. Trata-se da capacidade, então, que cada ser humano possui de exercitar determinada tarefa e exercer determinadas ocupações, desempenhando uma atividade, cumprindo uma missão. Essa é outra palavra que, quando eu ficava louco quando eu via missão, eu pensava assim: meu nome é Eugênio. Eu pensava logo em Eugênio de Calcutá. Uma missão, Eugênio de Calcutá, não é verdade? E outros nomes assim, eu anexava as coisas. Mas todos nós temos as nossas missões. E o valor delas não está no tamanho que elas possam expressar, mas é que nós possamos fazer dentro de cada uma delas, por mais simples que possa parecer, ao olhar do mundo, a beleza de uma que ao olhar do mundo é grande. Ou seja, colocar todo o nosso potencial ali. Porque é isso que o Pai espera da gente. Que a gente, dentro daquilo que nos foi o Pai dar os talentos, de acordo com a capacidade de cada um. E o que Ele quer é que dentro daqueles talentos que Ele nos entregou, que está em relação à nossa capacidade, nós façamos o máximo daquele. Mesmo que esse máximo diante de outro, porque Ele não nos compara em relação ao outro, Ele nos compara em relação a nós mesmos. Isso é uma outra coisa interessante, que até na área do estudo, por mais que eu desse aula de didática nas oportunidades que tive na vida, eu tinha dificuldade quando falava em avaliação, que as pessoas que estivessem ouvindo aceitassem a ideia, e na prática é dificílimo de se efetivar isso, que a nota de um aluno, ou a nota dada a uma pessoa, deve estar em relação ao ponto do qual ela partiu, e não em relação a uma simbologia. Então, às vezes, você tem um aluno que tirou 7, mas partiu de um 5, já estava no 5, tirou 0, e veio um que tira um 5, mas ele estava no 2. Quem cresceu mais? Em relação ao ponto do qual ele partiu. Cada um de nós vem para cá com um ponto de partida, um plano existencial, um plano encarnatório. E o que se espera é que cada um de nós atinja dentro daquele plano, em relação ao ponto do qual está partindo, o máximo possível. Podemos definir então missão como algo que preenche o nosso ser e que nos inspira a sermos melhores a cada dia. O talento tende a ser associado a uma habilidade nata e à criação, podendo ser desenvolvido com a prática e com o exercício. Se você traz um talento e não o desenvolve, estamos pensando aí nos talentos espirituais, por exemplo, não pratica caridade dentro da tua possibilidade, não estuda dentro da nossa possibilidade, nós espíritas, por exemplo, não cumprimos as nossas responsabilidades, porque espírita não é só quando nós sentamos aqui, ou quando estamos aqui, ou aqui. O espírita, principalmente, cansamos de ouvir isso, embora de vez em quando a gente esquece o que ouve e o que sabe aqui, mas esquece de trazer para cá, juntar os dois. O espírito é o dia a dia, é da tua casa, com o teu filho, é com aquele vizinho mais educado, mas também com aquele um pouco não é deseducado, um pouco assim ainda equivocado quanto ao relacionamento coletivo, né? É com aquele que te dá passagem na Paissandu, ou aquele que corta a tua frente na Paissandu. A Paissandu é só porque é um espaço traumático para mim. Na região de Friburgo eu ainda não consegui superar totalmente. Entro lá com uma certa tensão e quando saio eu digo, graças a Deus, consigo sair. E é uma forma de descontrair um pouquinho, né? Nas possibilidades oferecidas pelo Conhece-te a Ti Mesmo, pergunta 919, 919A, as respostas nos lembram da importância do Conhece a Ti Mesmo. Quando nós vamos conhecer os nossos talentos, os que faltam, talvez,
mas principalmente aqueles que é o nosso potencial para trabalhar e quem sabe alcançar os que faltam, né? Também. Então, não conhece a ti mesmo. Pode cada um de nós tornar-se mais consciente dos talentos que possui e, consequentemente, tornar-se mais responsável. O problema do conhece a ti mesmo é quanto mais você conhece, como diz a própria na doutrina de hoje, a quem mais se der, mais se cobrará. Né? A quem mais conhece a doutrina, mais responsabilidade ganha sobre ela e sobre a sua aplicação. E então, responsável por seu desenvolvimento e utilização diante das leis divinas, visto que a nós foram entregues pela sabedoria superior para a sua adequada utilização e evoluirmos. O talento é uma forma de você evoluir, de você colocar através dos seus sentimentos com consciência no mundo físico, né, o mundo das sensações, o bem que você puder fazer a você próprio e aos outros. É adequado lembrar que ativar nossos talentos positivamente no caminho da utilização dos mesmos, dentro do moral do Cristo, é trabalho, por vezes, de reforma íntima. É claro. Porque o talento é sempre um desafio para você vencer alguma coisinha que precisa ser, nesse plano encarnatório, superado, seja através de uma prova ou da resignação, através de uma expiação. Às vezes são coisas tão simples, né? Eu gosto de uma história que talvez tenha ouvido de muita gente, talvez minha até, sem detalhamentos, mas Chico Xavier estava visitando uma paróquia lá no interior, lá de Minas, e ao visitar a paróquia, ele estava falando com o pároco lá, que estava conversando com ele, Emmanuel sempre perto, nós sabemos, né? Ali. Ele conversando, aí viu que entrou uma senhorinha e começou a limpar os bancos da capela, da paróquiazinha pequena, começou a limpar os bancos, mas ele reparou, ele chamou a atenção que quando ela entrou, Emmanuel reverenciou. Ele sacou aquilo, guardou e assim que acabou lá, conversou com o padre, saiu. E ao sair, evidentemente, ele pegou no pé do Emmanuel, como pegava sempre nas perguntas. O Emmanuel devolvia, a gente sabe disso, né? Bastante respostas, sempre chamando também, alertando e tal. Ele perguntou, aí Emmanuel disse, aquilo é um espírito de autodesenvolvimento. Daí eu ter reverenciado ele. Mas e aí o Chico falou, né? Chico, imagina a gente, Chico, mas ela está fazendo uma tarefa ali, limpando os bancos, porque diz, o espírito dessa, não, a missão dela, principal, nesta passagem terrena, é a humildade. Então ela veio numa situação, um papel, um momento, para desenvolver o talento da humildade, da entrega, sem o lustro, talvez, o espírito daquele nível, se caísse numa tribuna, arrebentaria com todos nós que falamos aqui mal. Assim, com muita dificuldade, né? Por exemplo, tomando consciência de si mesmo, da perfeição latente em cada um de nós, ou do que pode ser superado através dessas possibilidades, como desafio encarnatório, o resgate necessários à nossa evolução espiritual. Os talentos assim nos servem. É a valorização do ato da autoeducação, pela qual tanto a doutrina espírita busca nos despertar. Quando falo sobre esse desafio existencial de autoeducação, gosto de comentar sobre a equação de Osmin. Osmin, lá atrás, em outros estudos que não têm a ver com a doutrina espírita, mas que tem tudo a ver de correlação em muitos momentos dentro do aspecto doutrinário, Osmin estudou a natureza do comportamento humano. E para simplificar, para ajudar as pessoas a entender, ele pegou 3 fatores, os somou, eles interagindo um sobre o outro. O primeiro são as forças motivadoras, somado aos recursos individuais, aquilo que a gente traz, somado à situação física, socioambiental.
Isso dá o nosso comportamento. Às vezes a gente tem um talento que está em nós e fomos motivados a desenvolvê-lo no nosso plano encarnatório. Estou fazendo uma correlação da equação de Osborn com nossa doutrina. E só que na situação socioambiental nos envolvemos em ambiências, em situações que não nos facilitam a colocar aquele talento para fora. Me lembro que um dos passos da reforma íntima, se eu não estou esquecido, talvez o quarto, naquele livro, Reforma Íntima Sem Martírio, inspirado pela irmã Dufour, ele é a renúncia. Aí eu me lembro até que tem um desenhozinho que eu gostei muito, uma vez ou outra, que tem uma placa para um lado e uma placa para o outro. Às vezes, para você seguir em uma direção, você tem que renunciar a outras tantas. Ninguém consegue superar, por exemplo, uma dificuldade, vamos supor, de se estar em ambientes assim, que estimule situações morais não adequadas, se continuar indo lá. Não é verdade? Para superar aquilo, ele tem que deixar. Já pensou uma pessoa que quer, por exemplo, superar a questão do alcoolismo, se está sempre no bar, ou está com os amigos no bar? Me lembro de uma música se eu não me engano, do Zeca Pagodinho, se eu não me engano, não vou tentar cantar, porque aí vai ser uma destruição total do ouvido de vocês, mas eu adoraria poder cantar, mas não consigo. Então, que dizia o seguinte, ele está querendo se recuperar, vou falar com as minhas palavras, tá? Aí ele disse que conseguiu até um personal maneiro que o estava ajudando. Aí ele ia caminhar na beira da praia, mas aí chegava um amigo legal e convidava papo e tal para tomar uma cerveja. E de uma cerveja ia outra, e não sei o quê. E no final do dia ele já tinha tomado uma porção, já tinha o personal maneiro, não tinha conseguido mais nada, tinha se extraviado todo. O ambiente não era favorável. Não é verdade? Já pensou isso? Pensa em cada uma das nossas fraquezas. Botar umas compotas de doce na minha frente, por exemplo. Senti que essa fraqueza não é só minha. Percebi na ambiência e tenho certeza que se eu tivesse vidência, eu estaria vendo outros tantos que também tinham essa situação, né? Por exemplo. Então a gente procura se afastar das ambiências, isso nos ajudaria bastante. Ou seja, para você desenvolver às vezes um talento teu, ele se opõe para o seu desenvolvimento a uma determinada circunstância de comportamento, e evidentemente solicita outra, né? Tem um livro conhecido de todos, que são as Parábolas de Jesus, de Caibá Schutel, que nos diz o seguinte: todos somos filhos de Deus, o Pai das almas reparte com todos igualmente seus dons, a uns dá mais, a outros dá menos, sempre de acordo com a capacidade de cada um. A uns dá dinheiro, a outros sabedoria, a outros dons espirituais, e finalmente a outros tantos concede todas essas dádivas reunidas. De modo que, correlacionando a citação de Caibá com o dito na figura da parábola, uns recebem 5 talentos, outros 2, outros 1. Não há privilégios nem exclusões para o Senhor. E se cada qual, cônscio do que possui e compenetrado de seus deveres, agisse de acordo com os preceitos da lei divina, estamos certos de que ninguém teria razão de queixar-se da sorte ou de clamar contra a má situação em que a maioria se diz achar. Não existe um só indivíduo no mundo que não seja depositário de um talento, pelo menos, e que possa com ele realizar, pessoal e socialmente. Por isso é importante lembrar e nunca esquecer que todos trazem a esse mundo talentos para garantir não só esse estado presente, como sua situação futura, porque o mundo não é mais do que uma instância onde vivemos fazendo aquisições, provisões
para construir e abastecermos nossa morada futura, quando voltarmos à verdadeira vida. E outra parábola estudada, e outra obra, melhor dizendo, estudada, Parábolas Terapêuticas, volume 1, de Alírio Cerqueira Filho, em análise da parábola dos talentos, no cenário simbólico descrito por Jesus, concluiu-se que o Senhor da parábola simboliza Deus. É claro. Os 3 servos simbolizam toda a humanidade a qual abriga pessoas, grupos de pessoas diligentes e grupos de pessoas negligentes. Os servos que receberam 5 e 2 talentos e os reproduziram, e com eles produziram resultados, simbolizam por seus comportamentos as pessoas dirigentes desse mundo. E o que recebeu 1 talento e limitou-se a enterrá-los sem nada produzir com ele, simbolizam as pessoas negligentes nos serviços a nós oportunizados pela vida. Nós já aprendemos pela doutrina que, embora gostássemos de estar talvez num palco cantando, e até tenhamos algumas possibilidades para isso, na verdade, se eu estou aonde estou, eu estou porque é ali que preciso estar. E é ali que eu tenho que usar o talento que eu tenho, seja ele qual for. A vida coloca um conjunto de talentos para administrarmos de acordo com a nossa capacidade. Se são são esses os recursos e oportunidades que trazemos a cada encarnação para evoluirmos por meio do esforço no bem. Cada um de acordo com as suas possibilidades e potencialidades. Esforço no bem, porque há talentos incríveis que nós usamos na queda e não na elevação. Não podemos negar a extrema inteligência de pessoas que distorcem e exploram nesse mundo. São inteligentes, tanto é que o conseguem fazer. Não podemos negar a competência não moral, mas intelectual, está dentro para estar, galgar cargos, só que dali usar a inteligência para ludibriar e não para fazer com que seja profícua a sua atuação. E se nós lembrarmos bem, embora em níveis diferentes na visão social, todos aqueles que fazem o bem são extremamente inteligentes na utilização do talento que possuem. Por mais que dentro da estratificação social não se apresentem de maneira igual. Mas tenho certeza que quem encontra um mecânico com bom conhecimento e principalmente com atitude de compromisso, principalmente responsável, se puder, nunca mais o deixe. Um auxiliar doméstico, na qual você pode confiar a tua casa, coisa indiscutível, né? E aí pensamos em cada um, num pintor, podemos pensar em cada um, num professor. Teoricamente, todos deveriam ser bom. Um médico, todos, teoricamente, o médico estaria sempre com tudo dele ali presente para fazer o melhor, independentemente só do nível de aprofundamento do conhecimento dele. Mas quantos não conseguem fazer? Eu gosto de não conseguem, não querem, porque eu acho que no fundo todos querem, apenas alguns se deixam de alguma maneira, falo geralmente, né? E hoje eu tive um cuidado especial, porque ao falar em mecânico, numa casa que eu fazia uma palestra, eu me descuidei, lembrando até do meu mecânico, que é uma pessoa incrível, e disse: quando a gente encontra um mecânico bom, a gente gosta tanto que até casa com ele, se puder. E não posso entrar uma vez nesta casa para fazer uma nova palestra, que o dirigente me pergunta se eu já consegui casar com o meu mecânico. Eu sei que ele está brincando, é claro. E eu digo para ele: você não consegue esquecer isso, eu acho que eu vou te apresentar. Mas é um mecânico incrível, você confia, o que ele diz ele faz, e quando ele não sabe, o que ele faz? Nós devemos fazer
os limites dos nossos talentos. Ele diz que não consegue fazer aquilo. Então ele tem o talento principal que assessora todos os outros. Talento da atitude. Competência da atitude. Muito melhor, muito superior a qualquer um que use a informação, o conhecimento e a habilidade para desviar para o lado errado qualquer área do conhecimento, qualquer área do serviço, inclusive do serviço de caridade. Mas, ratificando objetivamente conceitos que já falamos aqui, os talentos simbolizam então todos os recursos que recebemos de Deus para evoluir, utilizando-os adequadamente quando em benefício próprio e da coletividade humana com a qual estivermos destinados a interagir. É ali que tu tem que estar, ali é teu espaço. Se aquilo veio para você, é teu serviço. O problema é que muitas vezes enterramos os tesouros que recebemos. Enterrar os talentos recebidos significa não produzir o bem com eles, ou fazer um mau uso dos mesmos, frente aos compromissos aceitos no nosso plano encarnatório. Uma outra parábolazinha que nos ajuda muito, parábola mito, mas uma outra interpretação da parábola dos talentos que nos ajuda muito a entender e mexe conosco mais diretamente, é aquela que nós encontramos no livro, inspirado por Humberto de Campos, o irmão X, a Chico Xavier, no instante da vida. Ele nos apresenta da seguinte maneira a parábola dos talentos. O Senhor, já sabemos quem é o Senhor, ia para uma viagem, chamou os seus servos, e a um deles deu 5 talentos: o dinheiro, o poder, o conforto, a habilidade e o prestígio. Chamou outro e a ele deu 2: a inteligência e a autoridade. Chamou um outro e a ele deu um só: conhecimento espírita. Quando voltou, como o senhor da parábola, chamou os seus servidores e pediu contas do que tinham feito com aqueles talentos que ele os confiou. O primeiro, aquele que recebeu o dinheiro, o poder, o conforto, a habilidade e o prestígio, disse: Senhor, cometi muitos disparates e não consegui realizar totalmente a vontade, que determina o bem para todos os súditos. Com pequenos resultados, mesmo assim adquiri alguns outros: o trabalho, o progresso, a amizade, a esperança e a gratidão. E o Senhor lhe disse: servo fiel, fizeste o que te fosse possível, mas podes fazer mais. Volta ao campo terrestre e reinicia a obra interrompida, renascendo sob o amparo das afeições que ajuntaste. Chamou o segundo, recebeu a inteligência e a autoridade, e perguntou: o que fizeste com isto? E ele diz: digna-te, Senhor, desculpar-me. Não te pude compreender claramente os desígnios que preceituaram a felicidade igual para todas as criaturas, e perpetrei lamentáveis enganos com a minha inteligência, com a autoridade que me confiaste. Mobilizei valores que me destes e angariei, mesmo assim, outros 2, a cultura e a experiência. O Senhor o olhou firme e disse: servo, foste fiel no que pudeste. Volta ao campo terrestre e reinicia a obra interrompida, renascendo sob o amparo das afeições que ajuntaste. Chamou o terceiro, o que recebeu o conhecimento espírita. Disse, e ele, chegando, logo foi dizendo ao Senhor, se apresentando: Senhor, 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 devolvo-te o conhecimento espírita intacto e puro, tal o qual recebi da tua magnificência. Conhecimento espírita é a luz, Senhor,
e com ele aprendi que a tua lei é dura demais, atribuindo a cada um conforme as obras próprias. O Senhor disse: servo não muito fiel, servo infiel. Correção inicial: a minha lei não é dura, é justa. Servo, volta, que foste negligente, não tenho outra alternativa do que te impor o recomeço da tua obra pelos mais obscuros entraves do princípio, do início. Mas o servo negligente ponderou: Senhor, Senhor, onde a tua equidade, Senhor? Deste aos meus companheiros o dinheiro, o poder, o conforto, a habilidade, o prestígio, a inteligência e a autoridade. E a mim, Senhor, concedeste somente conhecimento espírita. Como fazes cair sobre mim todo o peso da tua severidade? O Senhor, entretanto, explicou brandamente: não desconheces que te atribuí a luz da verdade como sendo o bem maior de todos. Se ambos os teus companheiros não acertaram em tudo, é que lhes faltava o discernimento que lhes podia ter dado, ministrado, através do exemplo de que fugiste por medo da responsabilidade, de corrigir amando e de trabalhar instruindo, escondendo assim a riqueza que te emprestei. Não só te perdeste do temor de sofrer e auxiliar, como também prejudicaste a obra deficitária de teus irmãos, cujos dias no mundo teriam alcançado maior rendimento no bem eterno se tivesses dividido com ele, divulgado os conhecimentos e a doutrina espírita. Se houvesse recebido eles de você o quinhão de amor e serviço, humildade e paciência que lhes negaste. Eis a essência do dever cristão, do dever do espírita para os talentos recebidos. Mas o servo negligente insistiu: Senhor, Senhor, porque soluçou e ratificou. Por que tanto rigor, se a tua lei é de misericórdia e justiça? Então os assessores do Senhor, conduzindo o servo desleal para as sombras do recomeço, esclareceu que a lei realmente é de disciplina, de misericórdia e justiça, mas com uma diferença de interpretação. Para os ignorantes do dever, a justiça chega pelo alvará da misericórdia. Mas para as criaturas conscientes das próprias obrigações, a misericórdia chega pelo cárcere da justiça. Então, a misericórdia dá a oportunidade de recomeçar, que estou te dando. Há, porém, um talento de luz acessível a todos nós. Brilha entre ricos e pobres, cultos e incultos, aparece em toda a parte, salienta-se em todos os âmbitos da luta, destaca-se em todos os climas e sugere engrandecimento e oportuniza a todos nós. É o talento da oportunidade valioso e sempre o mesmo, de servir. É o desejo de doar, nas oportunidades possíveis, um pensamento mais nobre a um círculo de maledicência. E quantas vezes a gente não concorda, mas para não ficar mal, para não ser avaliado mal, cala, ouvindo coisas que não são adequadas e se refugia na virtude passiva de não estar falando. E não assume a responsabilidade da virtude ativa de fazer o bem, apenas não fazemos o mal. Mas a omissão, o calar é o mal, como não omissão social, quando nós assim o agimos. De fortalecer com um sorriso o ânimo abatido de um companheiro desesperado. O sorriso. Quantas vezes o sorriso, com o que vem junto com os olhos, a informação da alma, nos qualifica todo dia, nos dá um ânimo, né? Não precisa nem muitas palavras. De alinhavar uma frase amiga que enternece os maus e se sentirem menos duros e que auxilie os bons a se revelarem sempre melhores. A frase ânimo. Quantas vezes está fazendo uma bobagem, estou usando o termo vulgar, simplório,
para falar uma coisa inadequada. Precisa ser um grande problema moral, mas é inadequado, não é próprio, não é da lei da fraternidade maior. E quantas vezes uma frasezinha educada, mas bem colocada, nos ajuda a refletir, mesmo que a ficha não caia na mesma hora. Não é chegar e tentar fazer uma doutrinação ali naquela hora, que aquele espírito vai se revoltar e não volta. Né? Conversar direito. De prestar o serviço aparentemente insignificante ao vizinho, plantando no pomar da gratidão, a amizade, cultivando algum trato anônimo desse solo, às vezes tão endurecido. Eu me lembro que, em grandes partes, às vezes, uma vez eu entrava num local que eu trabalhava, para dar um exemplo, e entrava uma pessoa comigo, geralmente me acompanhava, e eu ia naturalmente cumprimentando todo mundo. E tinha lá um funcionário novo que não respondia, respondia. Todo dia eu chegava lá, saía assim, vinha desde o estacionamento até chegar a minha ação. Aí a pessoa que ia sempre comigo dizia um dia assim para mim: eu não entendo, você tem esse cargo, aí o cara não te responde, você continuou cumprimentando ele. Eu disse: olha, você me fez lembrar um comandante que eu tive lá, quando eu era aspirante, lá atrás, na minha vida, que ele disse uma vez para mim, eu nunca esqueci, com outra linguagem, uma coisa que meu pai dizia na simplicidade dele: quanto maior é a patente, maior a responsabilidade. Então, se ele não enxerga e eu enxergo, eu é que não posso fugir da minha responsabilidade. E um belo dia, ele me cumprimentou. Foi um grande parceiro, durante os anos todos lá. Mas é assim, entrava no ônibus, lá no Recreio, no Rio, no ônibus não, no elevador, 2 apartamentos por andar, a pessoa entrava comigo, às vezes entrava até com um bichinho, o bichinho até levava para mim, mas a pessoa, eu nunca deixei de dar bom dia, boa tarde, né? Passa na rua entre dois, sai no supermercado, você dá licença, a pessoa não te responde nada, passa como se não te conhecesse. Alguns ainda botam fogo. O friburguense tradicional é assim. Não, vamos jogar um toque sempre de carinho, porque aquilo bate, a ficha não cai na mesma hora, mas vai caindo. E outra coisa, não é pelo que vem do outro que está te interessando fazer, é pelo que está em ti. Façamos a lei do Cristo, na medida das nossas possibilidades, claro. Bom, para concluir, eu quero juntar aqui 2 falas. Uma delas, do Evangelho segundo o Espiritismo, item 2, do Espírito Constantino, que diz o seguinte: empregai bem vossa existência, não é mais do que um momento fugidio na imensidão dos tempos que formam a vossa eternidade. Empregai bem os talentos que recebestes. E outro dia, do Espírito Emmanuel, no Palavras da Vida, que diz o seguinte: se te afeiçoas assim as ideias de aprimoramento e progresso, não te afastes do trabalho que renova, do estudo que aperfeiçoa, do perdão que ilumina, do sacrifício que enobrece e da bondade que santifica, permitindo que floresça em você, em nós, os talentos naturais existentes em todos nós, irmãos e irmãs, nessa caminhada evolutiva, em direção a uma fraternidade universal, com amor incondicional a todas as obras da criação. E o maior amor que a gente pode manifestar logo de início é utilizar aquilo que Ele nos confiou para essa passagem terrena da melhor forma possível, em benefício próprio do bem, e em benefício de todos aqueles que a vida nos levar a interagir. Isso é não enterrar os nossos tesouros na terra, ou não selecionar aqueles a quem, na nossa limitação espiritual, achamos às vezes que são dignos de recebê-los. Os talentos que recebemos são para todos, e não só para aqueles que a gente inadequadamente julgue merecedor de tê-los, de nossa parte.
Que Deus nos ajude, então, a usar o que a gente recebeu, a saber e dar importância ao que a gente tem de talento e não ficar buscando, seja em que for, na escola da vida, talentos que às vezes não nos dão o prazer de realizar, embora nos deem, entre aspas, pretensos benefícios enquanto aqui estivermos. Sabemos que é só uma passagem fugidia na eternidade da nossa verdadeira vida. Então, possamos despertar cada um de nós. E, só para finalizar, embora queiram cantar como eu, se não foi no talento recebido, não se arrisque a fazê-lo, porque mais mal do que bem poderão realizar.